Paz do Senhor, irmãos. Eu já vim há algum tempo falando no YouTube sobre um sonho profético que eu tive da parte do Senhor sobre o arrebatamento. E dessa vez, pela segunda vez, eu venho nesta hora deixar um outro sonho profético da parte do Senhor com os irmãos, que dessa vez eu tive um sonho com tsunami e terremoto. E há um tempinho que o Espírito Santo está incomodando meu coração para que eu viesse a contar para os irmãos sobre este sonho. Então, irmãos, o sonho foi assim. Eu entrei numa casa, só que não era uma casa. Quando eu entrei, dava a entender que era uma casa, só que quando eu entrei, era um apartamento. E eu comecei a subir. E era muito alto este apartamento. E dentro dessa sala que eu cheguei nesse apartamento, estava toda a minha família, mãe, pai, irmãos, tudo junto dentro desse apartamento. E eu fui até a janela. Quando eu olhei pela janela, estava tendo uma grande chuva, uma chuva muito forte, uma tempestade. Eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, estava tendo um grande tsunami. Eu via as casas flutuando, várias casas indo embora em cima daquelas águas, como fosse um rio inundando a cidade. E aí eu sentia com que o prédio que a gente estava, o apartamento, tremia. E aí eu pensava comigo, meu Deus, vai cair. Só que dava a entender que não ia cair o apartamento. O prédio não ia cair. Mas tremeu, teve um terremoto. E aí eu continuei olhando para baixo e via várias casas flutuando. E uma casa me chamou a atenção. E eu olhei bem para essa casa e eu falei para Deus, Senhor, tem famílias lá dentro. Dentro daquela casa que estava sendo levada pela cachoeira d'água, pela correnteza, que era muito... O rio tomou conta da cidade, mais ou menos assim. O rio tomou conta da cidade, era um tsunami que estava levando as casas embora. E aí eu me preocupei que deu a entender que tinha uma família dentro daquela casa. E eu falei para Deus, Senhor, tem família lá dentro. E algo deu a entender que não tinha ninguém dentro daquela casa. E aí eu olhava para a sala e via toda a minha família ali comigo. E aí eu acordei do sonho. Então, irmãos, eu sinto que o Senhor veio falar algo comigo através desse sonho, dizendo que eu creio que está por vir uma grande tempestade, um grande tsunami aqui para o Brasil, ou não só para o Brasil, mas por toda a terra. E neste sonho ele me mostrou que minha família estava segura. Foi isso que me deu a entender do sonho. E eu venho nesta hora na parte de Deus dizer mais uma mensagem para os irmãos. Eu volto a bater na mesma tecla e falo que eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que falta muito pouco. Assim como o Senhor disse na palavra dele, que será como num piscar de olhos, irmãos. Que a gente não sabe, será como um ladrão, que a gente não sabe a que hora o ladrão venha nos roubar. Porque se a gente soubesse, a gente ficaria esperando. E a gente vigiaria. Então, não sabemos a hora certa. Mas o Senhor está visitando muitas pessoas em sonhos proféticos, né? Eu não fui a primeira a sonhar com tsunami, com terremoto. Eu estava acompanhando algumas pessoas pelo YouTube, na internet, sobre sonhos proféticos, e muitos também sonharam com tsunami, com terremoto. Então, eu creio que é o Senhor avisando, né? O Senhor está vendo, através de muitas vidas, avisar o que está por vir antes da volta dele, eu creio. E, irmãos, a palavra dele diz que ele não deixaria tudo que viesse a acontecer, ele revelaria antes a seus santos profetas. Isso é palavra, é bíblico. Então eu creio que ele está avisando a muitas pessoas em sonho, em visão, o que está por vir. Então, irmãos, eu venho nesta hora deixar essa mensagem e dizer que vamos voltar para os braços do Senhor. Irmãos, se você está na igreja e sente que está fraco, que não ora mais como deveria, que não busca mais o Senhor como deveria,
que não jejua mais, que não ora mais, que não ora pelas madrugadas. Eu venho nesta hora como boca de Deus, como profeta da parte do Senhor, a dizer que, irmãos, Jesus continua sendo o mesmo. E se você está fraco, pede força para Ele nesta hora. Pede um renovo da parte do Senhor nesta hora, porque Ele quer te renovar. A palavra dele diz que era 100 ovelhas e uma se perdeu. E Ele deixou aquelas 99 para buscar a que se perdeu, irmãos. Então, se você está dentro da igreja, mas sente que está fraco, está longe de Deus, se renova com o Senhor, se arrepende dos maus caminhos. Você que está afastado, que se perdeu nessa caminhada, que olhou mais para a dificuldade, que olhou mais para o homem, e deixou de olhar para o Senhor Jesus. Eu venho nesta hora, irmãos, como boca do Senhor, a te dizer que Ele te ama e continua te amando ainda, que o amor dele não se esfriou, o amor dele por você não se acabou, irmão. E se eu estou deixando essa mensagem, eu creio que como barro que eu sou, como vaso na mão do Senhor usado, para que você viesse a ouvir, você que está aí do outro lado, que está fraco. Eu creio que nesta hora, você que está ouvindo essa mensagem, que você venha se fortalecer, irmãos. Eu profetizo a força do Senhor sobre a sua vida nesta hora. Eu creio, irmãos, que se você ouviu por um propósito maior, porque no mundo espiritual não há coincidência. Tudo tem um propósito do Senhor. Tudo há um propósito debaixo do sol. Então eu creio que se você ouviu do outro lado é porque o Senhor queria que você ouvisse, porque Ele te ama, irmão, e quer você de volta para os braços dele. Então, eu venho nesta hora com a boca do Senhor te dizer, volta para os braços do Pai. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua te amando, te esperando. Então, volta porque o Senhor vem nesta hora a dizer para você, eu te amo, filho. Eu te amo. Não fui eu que te traí, não fui eu que te fiz cair. Mas se você me amar ainda, quiser voltar, eu estou de braços abertos te esperando. Então, eu venho nesta hora dizer, irmão, volta para o Senhor. Se arrepende dos maus caminhos, se arrepende de todo pecado, irmão, porque Jesus está voltando. E não se há mais tempo, irmãos. Então, volta para o Senhor, se arrepende, peça perdão. O Senhor é misericordioso. Ele te lava nesta hora. Ele te purifica de todo pecado, irmão. Então se arrepende dos maus caminhos, volta para o Pai, irmãos. Ainda há uma chance, irmão. A porta continua aberta, a porta da graça continua aberta. E o Senhor quer que você entre nela. Mas para isso você precisa se limpar, irmão. Você precisa se purificar. Você precisa lavar suas vestes no sangue do Senhor novamente. Você precisa se limpar, pedir perdão, analisar as suas atitudes, as suas obras e voltar para o Senhor. Ele continua te esperando, irmãos. Eu creio que tanto acontecimento, tanta coisa ruim que está por este mundo, né, antecipando a volta do Senhor, porque a gente vive o Apocalipse com certeza, e tudo é bíblico que está acontecendo hoje. Então, se Jesus ainda não voltou, irmão, é porque dá tempo ainda você se converter, dá tempo você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os braços do Pai, porque Ele te ama, irmão. Eu te amo também, por estar aqui deixando essa mensagem usada como instrumento nas mãos do Senhor para alcançar a sua vida do outro lado, irmão. Então, eu peço para o Senhor nesta hora, para aquele que está fraco, eu profetizo que o Senhor venha fortalecer nesta hora. Você que está caído, que o Senhor venha te levantar nesta hora, irmão. Porque o Senhor disse que 77 vezes a gente cai, mas Ele nos levanta. Então, eu creio que nesta hora Ele está te levantando, irmão. Eu profetizo a restauração na sua vida. Eu profetizo a paz de espírito, o renovo da parte do Senhor, irmão. E te digo nesta hora, volta para o Senhor Jesus, porque Ele te ama, irmãos, e quer te salvar nesta hora. E não se há mais tempo, irmão. Será como num piscar de olhos. Eu não sei a que hora, a que momento, a que dia. Mas se Ele está usando a minha boca para falar, irmão, é porque há um propósito da parte de Deus. E eu creio que Jesus Cristo já está às portas para nos buscar. E Ele quer buscar, irmãos, uma noiva santa, uma noiva limpa, uma noiva pura, digna de entrar no reino dEle. Então, irmãos, se você está errando, está pecando, está fazendo algo que não agrada ao Senhor, peça perdão, irmãos. Se arrepende de coração, verdadeiramente, porque Ele pode te perdoar. Porque Ele é misericordioso, irmãos. E o Senhor te ama.
Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos do outro lado e fico com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?